Toda música é um reflexo de sua época. Com essa frase de Tom Jobim, está começando mais um programa, tá ligado? Pela nossa altv.com.br. Sua conexão com o melhor do mundo da música. Clipes, shows, dicas musicais, entrevistas, música ao vivo. É aqui no programa Tá Ligado que está concorrendo ao prêmio Dinamite como melhor programa de TV, Prêmio Dinamite 2013, que dia 22 agora teremos a festa de premiação no Centro Cultural São Paulo. Tomara que a gente consiga, né? Se a gente não conseguir, realmente a gente está aí entre programas como Ensaio do Fernando Faro, né? Ícone Fernando Faro, né? Manos e Minas, Segue o Som, que eu gosto muito. O importante realmente é que a gente foi lembrado, né, por um prêmio realmente que curte e que gosta da música independente. E esse é o nosso objetivo, abrir espaço para o artista independente. Hoje no programa um pouquinho diferente, galera. Pouquinho, nós não teremos música ao vivo, mas teremos aqui a escritora e jornalista Bruna Fonte falando dos seus 2 livros, O Barquinho Vai, né? E o livro atual aqui, né? Essa tal de Bossa Nova. Vamos falar muito sobre Bossa Nova. Vamos falar também sobre a Feira de Vinil. Estamos aqui com o Danilo Guedes, da Maffer Records, né? E o Sérgio Cunha, que é colecionador e também vende vinil lá na Praça Benito Calixto, se não me engano, nos sábados, alguma coisa assim. A gente está falando de Bossa Nova, a gente tem que falar de batida diferente. O que é essa batida diferente, né? Ela está se renovando a cada dia. Então, vamos ouvir, né, Georgiana Bonon com Batida Diferente.
esse é o objetivo da Bossa Nova, né? É uma batida diferente, independentemente de geração, né? Tá aqui a Georgiana, tá o Ale Vanzella, que já veio 2 vezes ao programa aqui também, que está fazendo a sua indie bossa, né? Então vamos falar um pouquinho agora, nesse primeiro bloco, sobre Bossa Nova. Estamos aqui com jornalista, escritora, fotógrafa também, né? E vai falar de 2 paixões. A primeira paixão minha, que é a Bossa Nova, a minha paixão também é a Bruna Fonte, tá? Pela simplicidade e profissionalismo dela. É verdade, ela é super, né? E é para mim, uma maior responsa, porque, bem na verdade, ela é a amicíssima pessoa que faz muita falta pra gente, que é o Toninho Espessoto, né? Faz muita falta. Faz. Toda vez tem um projeto novo, ele tá junto, ele tem alma, exatamente. Uhum. Sempre com a gente. Vamos falar 2 projetos. Primeiro, né? Primeiro ela escreveu O Barquinho Vai, né? Roberto Menescal e suas histórias. E óbvio, depois essa tal de Bossa Nova, né? Com, nossa senhora, a apresentação aqui foi do Nelson Motta e o prefácio de Paulo Coelho. Bem, é óbvio que, né, que o Barquinho Vai, ele gerou, né, muitas ideias para o segundo livro, né? Mas por que essa vontade de escrever sobre a Bossa Nova? Na verdade, eu não escrevi sobre a Bossa Nova. A ideia não veio no sentido de fazer um projeto sobre Bossa Nova, mas sim sobre o Menescal. Entendi. Eu preciso confessar, mas eu não sou fã da Bossa Nova, eu sou fã do Menescal. Porque o Menescal, depois que acabou a Bossa Nova, foi uma coisa muito curta, né? Se a gente for ver, a Bossa Nova mesmo durou 5, 6 anos, logo em seguida você tem golpe militar, uma série de coisas surgindo, rock nacional, Jovem Guarda, e tudo isso deixou a Bossa Nova esquecida por muitos anos, né? E nesse meio tempo, o Menescal desenvolveu uma carreira muito grande como produtor musical, e aí ele descobriu Raul Seixas, como está no livro, trabalhou com Caetano, com Chico Buarque, e eu vejo isso uma coisa tão interessante, tão bacana, que eu acho que tinha que haver um registro, né? Foi essa ideia, esse foi o princípio do projeto, porque quando eu conversei com o Menescal a primeira vez, ele não me contou somente as histórias da Bossa Nova que todo mundo já conhecia, mas sim essas que ninguém sabe. Porque as da Bossa Nova estão em todos os livros, estão na internet, estão em toda parte. Você tem 10 mil versões da história do Barquinho, você tem tudo isso em toda parte, né? Só que essas histórias, ele com Paulo Coelho, ele com Raul Seixas, Caetano Veloso, com a Gal Costa, com Elis Regina, isso daí você não tem nenhuma parte. Então a ideia do projeto foi justamente resgatar essas histórias. E aí, e como é que foi esse primeiro contato com o Menescal que você teve e vender a tua ideia para fazer um livro sobre, na verdade, essa segunda fase do Menescal, né, como produtor? Tá certo. Meu primeiro contato com o Menescal foi em 2007, 2008 mais ou menos, por conta do ano da Bossa Nova em 2008, eu tinha que fazer uma entrevista com ele, né? E ele me contou justamente essas histórias que me chamaram a atenção. Histórias dele com Raul Seixas, que ninguém liga as 2 pessoas, é verdade, né? Não tem, quando se fala em Raul, dificilmente se fala no Menescal, quem produziu o primeiro disco dele, quem contratou ele. Então, tudo isso me deixou com vontade de querer saber mais sobre aquela figura, sobre o Menescal. Eu fui buscar um livro e não tinha. E aí eu liguei para ele já na outra semana e propus o projeto, e a gente está aí desde 2008 trabalhando junto. O que o Menescal contou para você, que ele viu de diferente no Raul? O que ele viu de diferente no Raul, ele não sabia o que o Raul ia trazer de novo, mas ele tinha a sensação que o Raul ia trazer alguma coisa nova para a música. Ele gostou, acho que, daquela mistura nordestina e rock and roll que o Raul fazia, né? E contratou ele, mas sem saber o que fazer com ele. O Menescal conta que quando ele contratou o Raul, ele ligou pro Midani, que era presidente da gravadora, e contou assim: pô, acabei de contratar um cara excelente. Ah, mas o que você vai fazer com ele? Ainda não sei. E um ano depois, estavam lançando a Trig Rabandolo. Exatamente, né? Com a Gal também... Bem, a Gal, a bem de verdade, né? A gente pode falar que ela é a musa do tropicalismo, né? Mas ele conheceu antes da Tropicália. Sim, ele conheceu antes de tudo isso num programa de televisão que ele foi jurado. Olha! Pois é, e ele sugeriu para a Poligram, antes de começar a trabalhar na Poligram, que a Gal e o Caetano fossem contratados. Essas histórias são todas no livro, eu não vou contar tudo. Mas é lógico que não, né? É óbvio, né? Engraçado, né? O Barquinho Vai, eu me lembro que eu passei numa determinada livraria e dei de cara com o teu livro. Falei, vou comprar, lógico, né? Eu, de boa, peguei o livro, sentei numa cadeira, eu li em 1 hora. Em 1 hora, né?
Esse realmente foi o teu objetivo? Fazer com que realmente a leitura ela fosse bem apreciável a qualquer leitora, aquele que gosta ou não de bossa nova? Sim, a ideia era trazer a bossa nova, que o primeiro é mais focado na bossa nova, né? Esse segundo já não. Mas era trazer a bossa nova de uma forma diferente, um pouquinho mais leve, um pouco mais descontraída, assim como ela realmente é, mas que eu acho que na literatura não é tratada dessa forma, né? E que isso gerasse interesse dessa geração mais nova, que não lê muito, é uma geração que lê assim, quer a notícia mais rápida, mais condensada, então foi essa a intenção, né? E tanto que no primeiro livro as editoras não botaram muita fé nesse estilo de escrita, até levou isso muito ao Toninho Espessotto, que escreveu uma crítica excelente justamente sobre isso para Rolling Stone antes da gente se conhecer, daí ficamos muito amigos e tudo mais. E depois disso eu mantive esse estilo de escrita que deu muito certo, funcionou muito bem para esse projeto. Engraçado, né? Dá para notar que o Menescal, ele está sempre no lugar certo, no momento certo, né? Com a bossa nova, com o Raul, com a Gal, com o Caetano. Ele falou alguma coisa para você com referência aos novos talentos da MPB? O Menescal está muito envolvido com tudo isso. Você vê o tanto de cantora mais nova, de cantores que ele está apoiando, que ele tem um projeto junto. Ele está sempre cercado de gente muito nova. Acho que isso refresca muito a imagem dele, né? Verdade. Ele gosta de ter gente mais nova, de sentir o que está vindo por aí. Ele tem uma série de projetos. Então, sim, ele está o tempo todo envolvido com isso. Eu sei que ele gosta muito da Maria Gadu, que ele contou numa entrevista agora há pouco. Então, assim, ele está bem antenado no que está surgindo por aí. Na entrevista que ele deu ao blog do Tá Ligado, ele falou muito da André Amorim também, né? Sim, que é uma nova descoberta dele, a né? bola Acabaram de lançar o hoje. CD, eu assinei os textos de apresentação desse CD, do encarte e tudo mais, né? E sim, ele descobriu ela no festival de rock em Pernambuco e convidou para cantar bossa nova e ela mudou completamente de estilo. Eu conheci ela, tinha o cabelão assim, cor de rosa, agora tá loirinha, tá toda bonitinha, toda menininha. Foram praticamente o quê? Foram mais de 5 anos de entrevistas, com Menescal, alguma coisa assim. Até o segundo livro foram mais ou menos 4 anos. 4 anos, 2 projetos de livro, agora esse novo livro está sendo adaptado para a TV. Que legal! Pois é. No Canal Brasil, se não me engano, né? Mudou o projeto. Mudou o projeto? Mudou o projeto. Esse é um outro, são dois projetos. Gente. São dois projetos. Esse daí era um projeto de 2009, uma coisa que ainda está rolando por aí, mas tem esse outro projeto do livro novo que está sendo adaptado para a TV. Então, com certeza ele deve ter contado N vezes a mesma história e cada vez ele lembrava de uma coisa diferente, né? Esse é o encanto da ideia, né? Porque eu pedi para ele contar muitas vezes as mesmas histórias, sem que ele lembrasse, né? Um encontro e outro, a gente estava ali almoçando, eu pedi para ele recontar uma história, sem ele perceber que ele estava contando pela milésima vez. E toda vez surgia um detalhe mais interessante, uma coisa nova e uma nova abordagem para aquela história que trouxesse novidades para histórias que a gente já conhece, principalmente no primeiro livro. Esse segundo é repleto de novidades. Sim. Você falou, né, que você gosta do Menescal e, bem na verdade, não da bossa nova. Mas é lógico que para você vivenciar a bossa nova, você deve ter ouvido muita coisa. Não é que eu acho que eu tô com overdose de bossa nova, coisa. Né? Não muita coisa, né? Eu passei os últimos 5 anos da minha vida respirando, sonhando e escrevendo bossa nova. Estou com uma overdose de bossa nova. Mas na verdade não, eu não sou grande fã do movimento. Eu sou fã de algumas pessoas, assim, Tom Jobim, Menescal, Marcos Valle. Não vou te dizer que do movimento em si, não sou apaixonada por bossa nova, mas eu acho um movimento muito bonito. Tem histórias bonitas, né? Então vale a pena o registro. Carnegie Hall, né? É o start de tudo, praticamente, né? O começo e o fim. Exatamente. Né? Bem, pro Menescal foi o fim, né? Não canto nunca mais, né? Como ele falou, né? Pelo amor de Deus. Né? Óbvio, o start foi, bem, na verdade, na hebraica, né? No show com a Silvinha Teles. Mas no Carnegie, ele falou pra você, ele chegou a falar pra você, caramba, como é que a gente conseguiu mudar a estrutura do Brasil, a estrutura cultural, musical do Brasil, num único show? Eu acho que principalmente mudou a imagem que o mundo tinha da música brasileira, né? Abriu as portas para o Brasil, não somente para a bossa nova, mas para tudo que veio dali para frente, né? No Brasil mesmo esse show acabou não sendo muito difundido, porque as pessoas até hoje acham que foi um fracasso, né? Essa propaganda contra que foi feita.
Mas foi um show da maior importância para eles, que abriu as portas, de repente, para aquela molecadinha que estava fazendo música dentro do apartamento da Nara, de repente está tocando no Carnegie Hall, aquela coisa gigante e tal. E abriu uma série de possibilidades para todo mundo. Então, por que eu te falo que começou e acabou? Porque depois daquele momento, ninguém mais voltou para o Rio de Janeiro. Então, aquela turma de bossa nova que se encontrava na praia, morreu ali. Morreu no Carnegie Hall. Que voltou, né? Porque ele que voltou porque tinha um casamento marcado. Porque o resto, João Gilberto ficou, Carlos Lira ficou, Tom Jobim ficou, todo mundo ficou. Né? Então, não tinha mais aquela turma que se reunia no Rio de Janeiro. Acabou por ali. Mas, ao mesmo tempo, você projetou toda essa gente para um sucesso que não teria acontecido, assim, esse show de repente. Pode ser que eles estivessem até hoje no apartamento. É verdade. Né? Será que isso também não fez com que a bossa nova ficasse tão elitista para as demais gerações? Pode parecer elitista, porque é uma coisa que ficou morta no Brasil por muitos anos. Né? De repente, você veio, como a gente estava falando ali no começo, com esse boom de movimentos que aconteceu ali na década de 60 e tudo mais, a bossa nova ficou uma coisa mais antiga, um pouquinho mais esquecida, muito internacional. Acho que isso deu essa cara elitista, né? Arranjos mais elaborados também, claro, digamos assim. É um reflexo de uma época assim, que era muito bonita, de muito desenvolvimento e tudo mais, que morreu ali com o golpe militar, né? Bem, você é uma jornalista, gosta de música, trabalha com música. Se for ver bem, todos os movimentos culturais, ou o Brasil estava numa situação de revolução, né, ou estava tranquilo, né? Então, Semana de Arte Moderna em 22, uma tremenda revolução. Né? Na década de 50 estava tranquilo, então uma evolução até no esporte, veio a bossa nova, de repente veio o regime de exceção, né? Então veio a MPB mais politicalizada, digamos assim, a Tropicália, o Clube da Esquina, etc. Você acha que falta alguma revolução ou o Brasil ficar de uma forma mais tranquila politicamente para termos um novo movimento musical? Olha, eu acho que é uma coisa mundial, né? Acho que tá todo mundo assim precisando de uma coisa nova. Se você for ver coisas realmente novas, elas não acontecem no mundo há muitos anos. Né? Eu acho que de repente o que está faltando é organizar, porque você vê que tem ideias surgindo. De todo lado tem gente fazendo coisas interessantes, coisas inovadoras, mas isso ainda não juntou para formar um movimento. A hora que juntar, isso daí vai estourar de vez. O músico também ele não é muito de se socializar, né? Não é. Justamente por isso que não está acontecendo. É verdade. Acho que o artista em geral, né? Nós temos, por exemplo, tem movimentos em Curitiba maravilhosos, né? Independentemente da vertente do ritmo, né? Do rock, da MPB, eles se juntam, né? E estão realmente fazendo um movimento super legal. Se você for ver bem, acho que o último movimento que nós tivemos grande foi o Mangue Beat, né? Eu acho que sim, não ocorre nada depois disso não. Porque foi uma coisa mais organizada. Então, eu vejo isso, quando você está no Nordeste, no Sul principalmente, você vê que tem muita coisa organizada, né, coisinhas assim surgindo de uma forma ali mais quietinha, mas que tem muito potencial. Eu acho que essa região aqui, Sudeste, da gente, que está um pouquinho mais... né, tá faltando um pouquinho de organização, de repente. Verdade. O Menesca te confidenciou alguma coisa que ele pediu, implorou, suplicou para você nunca colocar no livro? Nada, por incrível que pareça. Pelo contrário, eu que falava para ele, pelo amor de Deus, eu não vou pôr isso no livro. Você? Claro. Você fazia a revisão dele, né? Pois é, porque ele me contava alguma coisa assim, ele pode botar isso no livro que eu quero ver no livro. Menescal, pelo amor de Deus, não me faz colocar isso aqui no livro, não. Encrenca com uma pessoa ou outra, umas coisinhas assim. Então, muita coisa eu deixei mais levinha no livro, umas coisinhas eu cortei sem ele perceber. Eu não gosto muito da polêmica, não. Mas até que é legal. É verdade, né? Senão vai virar um lobão, né? Como é que vai virar lobão? E depois a gente é processado, aí quero ver, né? Vai ter advogado pra isso aqui. Dá dinheirinho pra nós, por favor. Você recentemente foi convidada para apresentar o livro na Argentina, né? Justamente, eu acabei de voltar de lá. Como pintou o convite? Foi só na Argentina? Você... Não, essa eu fiz na Argentina e agora eu vou fazer em Cuba também. Olha só. Estou voltando para Cuba agora em novembro para fazer uma apresentação do livro e exposição fotográfica lá. Na verdade, o que aconteceu foi que no dia do lançamento desse livro aqui em São Paulo, vieram algumas produtoras da Argentina participar do lançamento, né? Elas tinham passagem marcada para cá e compraram uma passagem ali para 2 dias antes para estarem no lançamento.
nesse dia fizeram um convite. Como eu tive uma janela de tempo agora para ir para a Argentina em julho, porque antes disso eu estava viajando, então agora em julho eu fui para lá e assim foi um sucesso tão grande que a gente teve que fazer 2 funções, até foi super bacana. Que lindo! Você vê o interesse que os argentinos têm pela nossa música, é gigante. Eu acho que hoje o maior interesse que eu vejo, as pessoas que me procuram pelo menos, vem do Japão e da Argentina. O Japão é muito forte para bossa nova, isso é verdade. Mas da Argentina eu não imaginava não. Da Argentina não. Eu fui sentir isso agora de um ano para cá, que eu tenho muito pedido de entrevista, muito convite. Eu sei que eles gostam muito do nosso rock, né? Mas da bossa nova não realmente gostam da bossa nova e sabia. sabem tudo. E no segundo dia de apresentação lá me fizeram uma surpresa, chamaram um coral argentino para cantar ao final e tudo mais, cantando músicas brasileiras em português. Não, você não tem ideia do que tem gente ali estudando português para saber cantar as músicas, para entender as músicas. Uma coisa de louco. Como é que tá a Argentina, né? Você pegou algum panelaço, alguma coisa? Eu peguei muita coisa porque... comparar com os problemas que estão acontecendo aqui no Brasil. Eu peguei isso no Chile agora, porque ali você tem um movimento estudantil muito forte, né? E até foi interessante porque eu estava no Chile e eu vi a repressão que existe, né? Dentro daquelas manifestações e eu me questionei numa ligação que eu fiz para a família e tudo mais, contei o que havia passado, o que eu tinha visto e falei, se a gente tivesse uma manifestação assim por coisas importantes no Brasil, como seria? É verdade. E logo depois veio a resposta, né? Porque eu estava em Cuba e começou a acontecer esse negócio da manifestação, né? E aí, de repente, agora eu estou na Argentina e peguei uma série de manifestações também, até porque porque eu fui lá para fotografar isso também. Então, eu fui fotografar as Madres da Praça de Maio, fui fotografar o acampamento dos veteranos da Guerra das Malvinas, que são acampados na Praça de Maio há 5 anos, lá pedindo uma aposentadoria como veteranos e tudo mais. Que eu fui, já tinha visto eles lá. Pois é, uma coisa de louco. Ali é interessante porque tem aquela praça gigante, aquela série de manifestações acontecendo e ninguém tá nem aí, né? É uma coisa muito louca, porque ninguém nem se incomoda. É uma pena, mas estão ali, acho que para lembrar, para não deixar a gente esquecer e para tocar de alguma maneira, né? Você vê que, por exemplo, as Madres da Praça de Maio já tem a força de gente, o apoio do mundo inteiro. Você tem música do YouTube para elas, músicas do Sting para elas. Então, assim, você vê que chama atenção. Pode não chamar atenção ali na Casa Rosada, mas chama atenção no mundo. Graças a Deus, eu espero. Bem, é engraçado, né? Escrever, você tem que ter realmente uma disciplina, né? Eu estou há 3 anos tentando fazer um roteiro para um doc sobre a soul music no Brasil, eu não consigo terminar, eu não tenho essa disciplina, né? E você ainda tem tempo para fotografar. Como é que você interliga essas duas artes, entendeu? Onde elas se interligam? Né? A arte de escrever e a arte de fotografar. As duas se complementam. As duas se complementam, por exemplo, agora que eu estou escrevendo meu novo livro, que eu tenho que terminar até o final de setembro, estou lançando no próximo ano já. Esse livro novo, eu estava, por exemplo, ontem trabalhando nele e através das minhas fotografias eu estava vendo detalhes, coisas que eu não percebi naquele momento e que são úteis para mim no livro. Então, a fotografia ela vem como um registro que complementa o meu trabalho escrito. E é necessário porque a gente termina um livro desde a concepção do projeto até ele chegar nas livrarias, pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. São projetos longos, porque você demora muito tempo. Depois que você terminou de escrever, que ele vai para a editora, e aí vai tempo, vai diagramação, vai revisão e não sei o quê. São muitos meses. Se você não tem outra coisa para fazer no meio, você fica em depressão, porque você fica esperando aquilo acontecer e tudo mais, né? Então tem que ter esse ponto de equilíbrio, uma coisa que seja um pouquinho mais leve, bacana, para preencher esse tempo, né? E as duas artes se complementam. Então eu me vejo o tempo todo escrevendo coisas para as minhas fotos. Tem tudo a ver. Eu tenho uma amiga, a Beatriz Rodati, cantora e compositora, ela tem um projeto que é Sala de Sons e Polaroids, que ela une as duas paixões da vida dela, né? Que é música e fotografia. Claro. Né? E é lindo o show, porque existe uma interatividade como a própria Polaroid mesmo, né? Então sempre tem um fotógrafo convidado no show. Né? E esse fotógrafo ele vai interagindo com o público e com o show. Achei muito legal a ideia dela. Você vê que hoje está surgindo muito essa ideia dos projetos sensoriais, né? Dos 5 sentidos e tudo mais.
Eu tenho Paulinho Mosca, por exemplo, que é um cara que fotografa muito e faz música para as fotos verdade, dele. Ele tem um projeto muito bacana, que ele me disse que ele estava fotografando o olho dele refletido em superfícies diferentes e fazia um poema para cada uma dessas fotografias e depois viravam músicas. Então ele tem uma que chama Lágrimas de Diamante, que ele fez uma foto numa torneira de um hotel. Exatamente. Enfim, são coisas que se complementam, o artista completo, né? É verdade. Bruninha, a gente tem que faturar. Eu tenho 2 gatinhos e a ração de Hiproplan tá cara pra caramba, sabia? Muito cara. Então, roda a vinheta, tá ligado? Volta em 2 minutinhos. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Uma porta, uma janela, um templo que abriram pra gente. Um mundo que eu não imaginava, que eu me descobri. O que a gente faz aqui é encontrar vocação e lapidar talento. O Instituto Criar causa transformação. O idealizador desse instituto é o Luciano Huck. Desde 2003 nós estamos funcionando. Com a missão de inserir jovens de baixa renda no mercado de audiovisual. Já passaram por aqui 1.350 jovens. Durante o programa de formação, todos os jovens recebem uma bolsa trabalho de um salário mínimo para que eles possam se dedicar exclusivamente à formação integral. Além disso, todo o transporte e alimentação. Quando eles entram, passam no processo seletivo, eles já fazem a opção pela formação técnica que eles vão receber aqui. Nós oferecemos 11 oficinas técnicas em todas as disciplinas que compõem o audiovisual, para cursar durante 1 ano no seu programa de formação. E todos os 150 jovens participam das oficinas socioculturais. Essas oficinas têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens como cidadãos, como seres humanos e como transformadores sociais. Depois do Criar, eu evoluí profissionalmente e na minha vida pessoal mesmo eu aprendi a respeitar o próximo. Tem uma formação do olhar, de você passar a enxergar o mundo através de outras perspectivas. O Instituto funciona como uma produtora. Nós temos um estúdio-escola. São 3.500 metros, 2 estúdios, uma marcenaria completa que funciona na nossa oficina de cenografia. Temos um estúdio de áudio, uma biblioteca com mais de 6.000 itens. Nós temos uma área de inserção que é ligada a todas as agências e produtoras e emissoras de TV e nós procuramos encontrar oportunidades de prática profissional para cada um desses jovens. A nossa média anual de inserção é de 70% a 75%. Eles chegam como estagiários, mas eles vêm muito preparados já. 80% das pessoas que vieram como estagiários do Instituto Criar foram efetivadas. O mundo ele é muito amplo e a diversidade é que faz com que ele fique interessante. E a gente busca formar aqui não só profissionais, mas também bons cidadãos. Para que esse mercado seja um mercado mais humano. Faz a gente acreditar que um mundo melhor é possível.
Voltamos com o Tá Ligado. Vamos dar 2 dicas culturais para o seu final de semana. Vamos lá. Finalizando o circuito de shows gratuitos da turnê Sonho, o cantor e compositor Walter Mourão fará nesse sábado, nesse sábado 17 de agosto, o show oficial de lançamento do seu disco Sonho. O artista será acompanhado dos incríveis músicos Alexandre Fabre na guitarra, Mana Aragão na bateria e Ricardo Strani no contrabaixo. O show contará com a participação do nosso padrinho Gerson Conrad e Secos e Molhados. Dia 17 às 21 horas no Teatro Décio de Almeida Prado. Chega às 20 horas, sabe por quê? Porque vai ter um coquetel, vai ter um frisante e tal, vai ser legal. O Teatro Décio de Almeida Prado fica na rua Cojuba, número 45, Itaim Bibi, e o melhor, é gratuito. E nesse domingo começa a 11ª edição do 11º Bourbon Street Fest. Esse ano aqui tem 2 coisas totalmente distintas às demais edições. Tá? Esse ano apresenta a novidade da realização dos shows de abertura e de fechamento no Parque do Ibirapuera, o mais tradicional ambiente bucólico da cidade de São Paulo e realmente o melhor e maior parque da América Latina. Se não me engano, 2 meses atrás ele ganhou essa premiação. Todas as maiores informações, www.bourbonstreetfest.com.br, www.bourbonstreetfest.com.br. Aproveitar, mandar um abração pro meu amigo Herbert do Bourbon Street. Tá. Bem, gente, hoje realmente é um Tá Ligado totalmente diferente, não temos música ao vivo e agora vamos falar de uma feira de vinil. Gente, eu me lembro que eu tinha acho que 3 anos de idade, me lembro até hoje, e chegou uma vitrola Hi-Fi lá em casa, sempre, né? E com alguns discos, em especial alguns discos de Bossa Nova, por isso que eu sou apaixonado por Bossa Nova, e o Trem das 11 dos Demônios da Garoa. Desde lá, realmente, eu sempre fui um apaixonado por vinil, tanto que existia em São Paulo uma loja chamada Hi-Fi, né? Para quem é da minha geração conhece a loja Hi-Fi. E eu, nos finais de ano, eu tentava trabalhar na Rafael, principalmente para ganhar um dinheiro para viajar. O que eu fazia? Eu pegava toda essa grana e comprava LP. Era uma única forma da gente conseguir LP importado, bem na verdade, entendeu? Ou a gente ia lá na maior caruda, na maior cara de pau, entrava nas cabinas da Hi-Fi, tinha Hi-Fi, Museu do Disco, Bruno Blois, né? Tinha um monte de lojas. Eu entrava lá e ficava escutando os LPs, né? Então, nesse domingo teremos na Pizzaria Bendita Hora, acontecerá a feira de vinil. E para falar sobre ela, temos aqui o Danilo Guedes, da Buffer Records. Ele é lojista e participante organizador da feira e também está lançando várias bandas de heavy metal em vinil. E aqui o Sérgio Guedes, ele vende discos na Praça Benedito... Sérgio Cunha, perdão. Vende discos na Praça Benedito Calixto aos sábados e é colecionador também, tem uma das maiores e a maior colecionador de vinis de Johnny Rivers. Gente, fala sério, hein? Meu, qual foi o primeiro vinil de vocês? Aqueles que vocês, na mesadinha do velho, vocês compraram? O meu foi o do Yes, 90-125. Que eu peguei a grana e fui lá. E o teu, Sérgio? Johnny Rivers, né? Não, por incrível que pareça, não foi. Não? Eu vim a conhecer o Johnny Rivers depois. O primeiro disco que eu tive foi uns 78 rotações do Ray Charles. I Can't Stop Loving You. Nossa. A partir dali comecei a me apaixonar pela música americana. Logo depois conheci Johnny Rivers, aí parti para colecionar Johnny Rivers, entre outros. Como é que começou essa paixão de vinil para vocês? Pela música, na época era a única mídia que existia, era o vinil. E eu me identifiquei com a música, no caso do rock progressivo, né? Eu comecei ouvindo rock progressivo. E fui buscar, descobrir onde que era, porque na época não tinha internet, não tinha nada, então você tinha que tentar achar, aí achei e começou. Aí você começa a ler também bastante, né, porque tinha a revista Som 3, que vinha bem recheada, com bastante informação, aí você começava a abrir o leque.
E como é que surgiu a ideia da feira? Existem feiras assim então, no sul de São Paulo? Já, as feiras no Brasil já vem acontecendo com um tempo já. O que está acontecendo é que agora pessoas começaram a organizar, novos organizadores, porque está tendo uma demanda, né? O mercado está bastante aquecido, então uma coisa que antes ocorria 3, 4 vezes ao ano, agora está sendo praticamente mensal, sendo alternado por esses organizadores de feira. Já existem feiras no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Curitiba já tem há mais de 10 anos, que acontecem de 2 a 3 vezes ao ano, em Belo Horizonte também está começando, então o mercado está bem aquecido mesmo. Quantos expositores teve na primeira feira, na pizzaria? Em torno, sei lá, de uns 30 a 40 expositores mais ou menos. Entendeu? Isso é legal, porque, bem, eu sou apaixonado por vinil, eu gosto de vinil não só pelo, aquela coisa, aquele som, né? Eu tenho discos de jazz, assim, Gary Mulligan, né? Sarah Vaughan e tal, aquele chiadinho, aquele é gostoso. Esse realmente, desculpe o termo, esse é o tesão mesmo do vinil? Eu acho que é. Eu acho que muita gente voltou a comprar o vinil, porque houve uma fase aí que houve uma queda muito grande. Com o aparecimento do CD, né? Quando o CD surgiu... O nego achava que o vinil já era. E passou até mais ou menos 98, meio assim, balançando. A partir daí começou o pessoal a procurar. E realmente a paixão, a magia do vinil, está na capa, o formato da capa, o prazer de você tirar o disco, colocar no prato do toca-disco, coisa que o CD deve ter trazido um pouco depois, mas não acredito que seja tão forte quanto o vinil, porque tem os compactinhos também, as coisas assim. E tem um lance também da qualidade, eu acho. Né? Principalmente que você falou na parte de jazz, tem, por exemplo, o selo Blue Note, que é um selo super colecionável no mundo inteiro. Por quê? Porque a qualidade, na verdade, esses discos, quando eles foram feitos, foram gravados, como existia só aquela mídia, eles foram pensados para aquele formato. Então toda a parte de produção, de masterização, foi tudo feito para aquilo. Então é diferente. E o que eu costumo brincar, o pessoal fala assim, o som do silêncio no vinil é muito diferente do CD. Isso é verdade, né? A própria ambientação é bem legal. Isso sem contar, né, essa possibilidade de você tocar na coisa e ver a ficha técnica, né? E tem uma coisa louca, de repente você pega um LP, ele é gravado em 16 canais, é uma coisa totalmente inconcebível hoje você gravar Tem disco gravado em 4. Exatamente, né? Falando nisso, né, você parou de vender CDs em troca de autógrafos? Não, na verdade eu nunca vendi. Achei muito engraçado essa... Na verdade eu nunca vendi CD. Entrevista na Folha. Né? Não, tô falando do LP, vinil. Então, na verdade eu sou muito conhecido porque eu tenho muito material autografado na loja. Porque eu trabalhei para uma revista alemã de rock, eu cobria vários eventos durante muitos anos, então eu tinha acesso. E eu colecionava e sempre gostei de coisa autografada, então eu tenho muito. Sou referência hoje no Brasil, tanto que às vezes eu dou até autenticação. As pessoas me trazem, isso aqui é de verdade, em todos os ramos. Né? Porque tem o Tom Jobim, tem o Ray Charles, todo esse pessoal eu tenho. Entendeu? Então, mas eu gosto. É legal, porque eu fui na tua loja, estava procurando o primeiro. Ela é toda decorada com material autografado. Dos secos e molhados, eu achei legal a tua loja. Aliás, para quem não conhece, ela fica na rua Nova Barão, mas bem na verdade a referência é 7 de abril. 7 de abril. Entre o metrô República e o metrô Anhangabaú, a 7 de abril 154. Que pertinho da Conselheiro Crispiniano, que antigamente tinha um mapping que era o ponto de referência, hoje infelizmente se entrar no mais, Google né? vai achar facinho. Você é proprietário de uma das lojas mais conceituadas mundialmente de vinil, né? Graças a Deus. Né? Como é que foi a concepção da loja? Então, na verdade eu era colecionador e eu fui aprendendo, eu fazia a minha coleção fazendo troca com pessoas de fora. Né? Antes da internet eu já tinha esse intercâmbio já por carta. Então, às vezes para você trocar um disco demorava 60 dias. Você tinha que mandar a carta, o cara responder, aí você entrava num acordo igual pela internet, pelo fio do bigode e executava a troca, a compra ou a venda. E chegou num ponto que eu não precisava mais nada do que eu queria. Tudo que eu queria eu tinha conseguido. E eu comecei a fornecer discos para algumas lojas na Galeria do Rock. E aquilo estava dando uma rotatividade muito alta. E aí o processo foi natural. Né? Quando eu vi,
já estava entrando nisso daí. Que legal. E você tem uma gravadora, aliás, você trouxe dois LPs aí, deixa eu mostrar pra galera. Né? Aliás, o Sérgio trouxe algumas raridades, eu gostaria de mostrar rapidinho também. Né? Se der para cortar no Danilo, agradeço. Então, aqui, ó. Na verdade, esse foi um primeiro lançamento, que é esse aqui. Corta. Esse aqui foi o primeiro lançamento, que é um projeto de 2002, que estava engavetado. Legal a capa. Que é um tributo ao Motorhead, só com bandas brasileiras. Né? O pessoal do fã-clube, que são muito meus amigos, eles vieram, me propuseram, falaram, vamos fazer. Então essa é uma versão que só existe em vinil, não tem CD. Opa! Esse já é um disco, é uma banda de Guarulhos, e eles só tinham esse material em CD, e pelo próprio gênero de música que eles tocam, é muito procurado em vinil. Entendi. Então a gente fez o vinil colorido e tudo mais. E tô com mais um saindo agora essa semana, e até o final do ano mais 2. Bom, muito legal. O Sérgio tá com duas raridades aí, três raridades de Johnny Rivers. Esse é um disco muito raro, inclusive no Brasil nunca foi lançado, mas esse disco é uma edição japonesa. No verso dele está tudo escrito em japonês. Esse aqui é um disco também que nunca foi lançado aqui, e que o Johnny Rivers, quando ele esteve aqui em 86, ele autografou. Aqui é autografado. Opa. É um disco muito raro também. E esse aqui é um disco lançado na China, que ele é vermelho. Coisa que no Brasil. Coisa que no Brasil poucos fizeram. Ficou famoso pelo azul. Tudo colorido. E aqueles disquinhos infantis que eram coloridos, também, né? Abril Cultural tinha também alguma coisa dessa, com alguns clássicos da Disney, começou a lançar colorido. Né? Gente, o que dá o valor ao vinil? É o autógrafo? É a forma que está a capa intacta? Em primeiro lugar, acho que o estado dele. O estado, né? Desde capa até o disco. Algumas pessoas chegam e falam pra mim, mas o disco tá ótimo, mas a capa tá um pouco judiada. Eu falo, mas é como você comprar um carro. O motor tá bom, mas a lataria tá toda detonada. Sim, é uma coisa. Verdade. Eu vou no supermercado, a embalagem tá toda estragada, o produto dentro tá bom. É a mesma coisa. Né? E isso é o primeiro fato. Aí o que vai acrescentando aí são as minúcias, né? Como prensagem, quantidade. Entendi. Né? Se foi algum disco que foi retirado do mercado por algum problema de censura. Capa proibida. Alguma coisa, né? todo tipo de coisa. Capa proibida, e aí vai. Né? Entendeu? Ele vai se encaixando dentro daquele... Scorpion. Aliás, a capa proibida dos Beatles deve ser assim super concorrida, né? Aquela das bonecas. É do Butcher. Que é do açougueiro. Ela foi lançada, foi recolhida, e aí colocaram, teve a foto em cima dela, foi colado para aproveitar. Valor desse vinil, desse LP? Um bom valor. Tá, vamos dizer. Eu não falo o nome, você me desculpa, mas não falo o nome. Não, óbvio. Tá. Gente, então, domingo agora, a feira. Domingo, a feira começa das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Ela é na pizzaria Bendita Hora, que fica ali uma travessa da Avenida Sumaré. E para dar o endereço certinho, Bendita Hora, é Rua Vanderlei 795. Pertinho do metrô. Pertinho do metrô. Exatamente. E vai ter vários expositores. A maior parte provavelmente do material expositor vai ser rock. Mas também vai ter música brasileira e tudo mais. Para quem quiser conhecer a tua loja... Mafra Records, Rua 7 de Abril, 154, Rua Alta. Suba a escada rolante, ele conhece. Exatamente. Loja 28. Sérgio, para quem quiser comprar vinil de você, lá na Praça Benedito Calixto, tem um box certinho lá. Praça Benedito Calixto aos sábados, tem a chamada Rua do Disco, onde ficam todos os disqueiros. Eu sou um deles. Fico bem na esquininha, a gente considera um bom lugar. Legal. Vocês têm site? Eu fui a primeira loja no Brasil a ter site. E tirei do ar porque virou pesquisa só. Entendi. Entendeu? Nos anos 90, eu tinha às vezes 3, 4 mil visitas por mês e pouquíssima vendagem. Porque o cara entrava lá, sabia quanto que custava o disco dele na casa dele. Então eu tirei do ar. E hoje eu uso os veículos que estão, como o Mercado Livre, eBay, porque Entendi. Paciência. Aí quem quiser erra por conta, não porque eu forneci a informação. Bruninha, para quem quiser conhecer o seu trabalho, os livros, né, as suas fotografias...
Meu site entra no ar na próxima semana, brunafonte.com. E meu livro está em todas as livrarias do Brasil. Exatamente, entendeu? Essa tal de Bossa Nova. O Barquinho também a gente consegue? O Barquinho também. Legal. Gente, estamos finalizando mais um Tá Ligado. Um bom final de semana para vocês. Vamos finalizar com mais Bossa Nova e com ele, Menesca. E também André Amorim falando de Bossa Nova e falando da cidade que deu start a toda a Bossa Nova do Rio de Janeiro. Rio. Fiquem com Deus até sexta-feira que vem. Fui! Sorriu, 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 sorriu. Sorriu, 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 sorriu. Rio que mora no mar, sorriu pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sal. Rio, serras de veludo, sorriu pro meu rio que sorri de tudo, que é adorado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorriu, 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 sorriu. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorriu, 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 sorriu. Sorriu, 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 sorriu. Sorriu, 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 sorriu.